Seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com você. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E sem enrolação, vamos à nossa história de hoje. Dennis Lynn Rader, o BTK. Iniciais de amarrar, torturar e matar em inglês. Esse serial killer nasceu em 9 de março de 1945, filho de Dorothea May Rader e William Elvin Rader, sendo um de 4 filhos. Seus irmãos eram Paul, Bill e Jeff Rader. Nascido em Pittsburgh, Kansas, ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais trabalhavam muito e prestavam pouca atenção aos filhos em casa. Rader, mais tarde, lembraria muito bem do sentimento de ser ignorado por sua mãe e o ressentimento que isso gerou contra ela por causar isso. Desde muito jovem, Dennis nutria fantasias sádicas que envolviam tortura de mulheres. Ele também demonstrava esse tipo de desvio ao torturar e matar animais pequenos. Costumava espionar suas vizinhas enquanto trocavam de roupa, e se satisfazia de maneiras diferentes, como por exemplo, se auto-amarrando, e vestido de mulher, inclusive com roupas íntimas femininas, que roubava. Mas tudo isso era muito bem escondido, tanto que ele era visto em sua comunidade, como alguém cortês e educado. Depois de se formar na escola, Dennis estudou na Universidade do Kansas, mas tinha notas medíocres, e largou a faculdade depois de um ano. Acabou se alistando na Força Aérea dos Estados Unidos, onde serviu de 1966 a 1970. Após ser dispensado, mudou-se para Park City, onde trabalhou em um açougue de um supermercado em que sua mãe trabalhava. Em 1971, se casou com Paula Dietz, com quem teve 2 filhos. Em 1973, se graduou em eletrônica, e em 79 conseguiu outra graduação, em administração de justiça. Dennis trabalhou como montador de artigos de acampamento, e na sequência em instalação de alarmes de segurança para outra empresa. Coincidentemente, os pedidos de instalação desses alarmes aumentaram exponencialmente após os ataques no BTK começarem. Em maio de 1991, Dennis se tornou um apanhador de cães e oficial de conformidade em Park City. Nesta posição, vizinhos se lembram dele como, às vezes, sendo excessivamente zeloso e extremamente rígido, além de sentir um prazer especial em intimidar e assediar mulheres solteiras. Uma vizinha reclamou que Dennis teria mandado sacrificar seu cachorro sem motivo. Dennis foi membro da Igreja Luterana de Cristo e foi eleito como presidente do conselho de sua congregação. Ele também foi líder dos escoteiros mirins do Kansas. 15 de janeiro de 1974, 4 membros da família Otero foram assassinados na cidade de Wichita, no Kansas. Os corpos foram encontrados pelo filho mais velho da família. Quando foi preso em 2005, Dennis confessou ter assassinado a família Otero e descreveu o crime em detalhes para o tribunal, afirmando ter matado os 4 via asfixia, sendo que a mulher ele torturou antes de assassiná-la. Para satisfazer seu sadismo, ele costumava asfixiar algumas das vítimas até quase o ponto de inconsciência e depois havia retomar a consciência para então enforcá-la de novo. Dennis havia escrito uma carta onde assumiu a autoria dos homicídios e a colocou dentro de um livro na Biblioteca Pública de Wichita, em outubro de 1974, e depois mandou uma mensagem para um jornal para eles recuperarem a carta. Nela, Dennis descreveu como matou a família Otero em janeiro daquele ano. Naquele ponto, a polícia não tinha ideia que estava lidando com um assassino em série e pareciam nem estar perto de encontrar o responsável. Dennis era metódico nos seus crimes e evitava, ao máximo, deixar provas para trás, sendo bem sucedido nisso. As evidências de DNA que ele deixava nas cenas do crime eram, na época, inúteis para a polícia devido à ausência de teste de DNA. O modus operandi de Dennis Rader era perseguir a vítima, que era alguém aleatório que ele encontrava pelas ruas, e então invadia suas casas quando não estavam lá e esperava a chegada da pessoa. Mas no caso da família Otero, como fez em alguns outros casos, ele invadiu o imóvel com uma arma e afirmou que era um assalto ou que estava fugindo da lei e precisava de dinheiro ou alguma outra coisa. Para tentar tranquilizar as vítimas, Dennis afirmava que iria amarrá-las apenas para que não causassem problemas e que ele logo iria embora, mas então as torturava e matava, e depois tirava alguma lembrança para si, uma foto do corpo ou pertence pessoal da vítima. Entre a primavera de 1974 e o inverno de 1977, Dennis matou mais 3 mulheres: Catherine Bright em 4 de abril de 1974, Shirley Vierhelford em 17 de março de 1977 e Nancy Fox em 8 de dezembro de 1977. No começo de 1978, ele mandou uma carta para uma rede de televisão, em Wichita, onde reivindicou a morte dos Oteros, de Bright, de Vierhelford e Fox. Na mensagem, ele sugeriu vários nomes para si, incluindo o apelido que pegou, BTK. Ele ansiava por atenção da mídia e continuou a enviar cartas. Na segunda mensagem endereçada para a imprensa, Dennis afirmou que havia um assassino em série solto em Wichita. Na carta,
Ele alegou ser levado a matar por algo que chamava de fator X, que ele caracterizou como um elemento sobrenatural que também havia motivado os assassinatos cometidos por Jack o Estripador, o filho de Sam e o estrangulador de Ilcid. Sua próxima vítima foi Marine Head, que aos 53 anos de idade, foi encontrada morta em 5 de maio de 1985 em Wichita. Dennis havia matado ela em 27 de abril e chegou a levar o corpo dela para sua congregação, a Igreja Luterana de Cristo, onde ele servia como presidente. Lá, ele fotografou o corpo dela em várias posições sugestivas. Dennis já havia armazenado folhas de plástico preto e outros materiais na igreja em preparação para o assassinato e depois jogou o corpo em uma vala remota. Ele chamou este plano de Projeto Biscoito. Em 1988, após os assassinatos de 3 membros da família Fager em Wichita, uma carta, supostamente escrita pelo assassino BTK, foi recebida por um jornal. Na carta, ele negou ser o responsável pelos assassinatos dos Fager, mas elogiou o autor afirmando que ele fez um trabalho admirável. Não foi provado até 2005 que, de fato, aquela carta foi escrita por Dennis. A polícia também afirmou que ele não era o responsável por aquelas mortes. Sua última vítima, Dolores E. Davis, foi encontrada em 1º de fevereiro de 1991. Dennis a matou em 19 de janeiro. Em 2004, a investigação sobre o assassino BTK já havia sido arquivada. Nessa época, Dennis havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, o assassinato da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas na cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza, e muitos policiais acreditavam que possivelmente o BTK estivesse morto. Isso deixou Dennis irritado e, ansiando por reconhecimento, ele voltou a mandar uma série de cartas e mensagens para a mídia local. Isto se provaria um erro, já que até aquele momento a polícia não o considerava como um suspeito e a comunicação com a mídia abriu uma nova linha de investigação para encontrar o BTK e prendê-lo, o que aconteceria em fevereiro de 2005. Em março de 2004, um jornal recebeu uma carta cujo endereço de retorno era de alguém chamado Bill Thomas Kilman. O autor da carta alegou que ele havia assassinado Vicky Vegerli, em 16 de setembro de 1986, mandando como prova uma foto da cena do crime e outra da carteira de motorista dela, que ele havia roubado quando cometeu o crime. Antes disso, não havia sido estabelecido pela polícia que esse crime estaria ligado ao BTK, já que no começo de sua carreira como assassino em série ele costumava tentar mudar seu modus operandi para confundir a polícia. Uma amostra de DNA coletada de Vegerli, removida de suas unhas, deu uma nova prova para a polícia analisar, mas ainda não tinham com o que comparar. A polícia começou então a fazer uma série de testes de DNA com centenas de homens para descobrir quem era o assassino em série. No total, mais de 1.300 amostras de DNA foram analisadas, mas sem resultado. Em maio de 2004, uma estação de televisão em Wichita recebeu uma carta com títulos de capítulo de uma falsa autobiografia intitulada BTK Story, além de identidades falsas e um caça-palavras. Em 9 de junho, um pacote foi encontrado colado a uma placa de pare na esquina de uma rua importante. Na mensagem, havia detalhes gráficos dos assassinatos dos Otero e um desenho. Após sua captura, Dennis admitiu durante um interrogatório que ele planejava recomeçar a matar, depois de quase uma década e meia parado, em outubro de 2004, e estava perseguindo uma vítima em potencial. Em outra carta para a polícia, Dennis perguntou se seus escritos, se postos num disquete, poderiam ser rastreados. A polícia respondeu para ele através de um post no jornal, afirmando que era seguro mandar por disquete. Em 16 de fevereiro de 2005, Dennis enviou um disquete roxo para uma afiliada da Fox TV, em Wichita. Também anexada estava uma carta, um colar dourado com um grande medalhão e uma fotocópia do livro Rules of Prey, do autor John Sandford, de 1989, cujo tema era um assassino em série. A polícia encontrou metadados incorporados em um documento do Microsoft Word excluído, que Dennis não tinha conhecimento, que ainda estava dentro do disquete. O metadado continha as palavras Christ Lutheran Church e o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Rader que era presidente da igreja luterana local. A polícia obteve então um mandado judicial que permitia aos investigadores acesso ao exame do teste de Papa Nicolau da filha de Dennis Rader, que estava na clínica médica da Universidade Estadual do Kansas. O teste de DNA mostrou que havia um laço familiar entre a pessoa que tinha feito o Papa Nicolau e a amostra de DNA retirada das unhas da falecida Vegerli. Isso mostrava que o assassino era um parente próximo da filha de Dennis e combinado com outras evidências, foi o suficiente para a polícia conseguir um mandato de prisão contra Dennis Rader, o assassino BTK. Dennis foi preso enquanto dirigia perto de sua casa em Park City pouco depois do meio-dia, em 25 de fevereiro de 2005. Um oficial de polícia perguntou, Sr. Rader, você sabe por que está sendo levado? Ao qual ele respondeu, eu tenho suspeitas do porquê. O Departamento de Polícia de Wichita, junto com agentes do Escritório de Investigação do Kansas, do FBI e do ATF conduziram buscas na casa e no carro de Dennis, apreendendo várias provas nos equipamentos de computador dele, um par de meia calça preta recuperada de um galpão e um recipiente cilíndrico.
A igreja que ele frequentava, seu escritório na prefeitura e a biblioteca de Park City também foram revistados. Em uma conferência de imprensa, na manhã seguinte, o chefe de polícia de Wichita, Norman Williams, anunciou: "O ponto final, BTK está preso." Em 28 de fevereiro de 2005, Dennis foi indiciado em 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Logo após sua prisão, a rede Associated Press citou uma fonte anônima que dizia que Dennis havia confessado outros assassinatos além daqueles a qual ele havia sido conectado. O advogado distrital do condado de Sedgwick negou isso, mas se recusou a dizer se Dennis fez qualquer confissão ou se os investigadores estavam buscando informações sobre outros possíveis crimes dele. Em 5 de março, notícias vindas de várias fontes afirmaram que Dennis havia confessado os 10 assassinatos que havia sido originalmente acusado, mas não mencionou nenhum outro homicídio. Em 1 de março, a fiança de Dennis foi firmada em $10 milhões e um defensor público foi apontado para representá-lo. Em 3 de maio, o juiz entrou com um pedido de inocência feito por Dennis, já que ele havia se recusado a fazer qualquer afirmação. Contudo, em 27 de junho, a data do primeiro dia do julgamento, Dennis mudou sua confissão para culpado. No julgamento, Dennis Rader confessou em detalhes todos os seus assassinatos, de forma fria, e não pediu desculpas ou mostrou arrependimento. Em 18 de agosto, durante o dia final onde sua sentença seria lida, membros das famílias das vítimas se manifestaram e fizeram suas declarações com Dennis na sala. Logo em seguida, ele se desculpou pela primeira vez em um monólogo de 30 minutos, mas pelo jeito que pronunciava as palavras, muitos entenderam que ele falou aquilo da boca para fora. Dennis Rader foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de sentença de 175 anos. O Kansas, naquele período, não tinha pena de morte. Em 19 de agosto, ele foi transferido para o Instituto Correcional de Eldorado, no leste do Kansas. Durante a viagem de 40 minutos para Eldorado, Dennis falou com os guardas sobre tópicos inócuos, como o clima, mas começou a chorar quando as declarações que as famílias das vítimas fizeram durante o processo judicial começaram a serem reproduzidas no rádio. Até os dias atuais, ele serviu boa parte de sua sentença em uma cela solitária para sua própria proteção. A partir de 2006, foi permitido a Dennis, de forma limitada, acesso à televisão e rádio, além de algumas revistas, e alguns outros pequenos privilégios devido a bom comportamento. Ele está vivo até hoje, cumprindo sua pena, e está com 78 anos de idade. Espero que tenha gostado da nossa história de hoje. Esse trabalho é feito com todo carinho para você. Curta, comente e compartilhe. Espero você no nosso próximo vídeo. Até breve.